Einsteins, beleza? Eric Luke aqui voltando depois de um bom tempo sem gravar aqui no canal, mas voltando com tudo para vocês. E hoje eu vou trazer um negócio bem bacana aqui para vocês, que é aquela trend que tá bombando lá no TikTok e no Instagram do Ahá, que você vira aquele sketch de desenho, sabe aquela trend que eu tô falando? Essa aqui, ó. Essa hoje vocês vão aprender a fazer com OpenCV e Python, simplesmente utilizando visão computacional e mais nada, nada de Deep Learning, de Machine Learning, nada. Bem rápido, rasteiro, e eu tenho certeza que você vai adorar fazer isso aí. Fica comigo até o final? Bora lá então! Fala Einsteins, vamos lá então, vamos começar a codar a nossa brincadeira, mas antes da gente começar a brincar aqui com o nosso código, já vai aí deixando seu joinha nesse vídeo, que ele ajuda bastante a gente aqui do canal a cada vez mais trazer conteúdo bacana para vocês. É através desse joinha aí, pessoal, que é super poderoso, que eu sei se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando e etc. Tá bom? Ah, e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é só assim que você vai de primeira mão receber todos os novos vídeos aí do canal para você ir treinando os seus skills aí de visão computacional, tá bom? Bom, vamos lá então, deixa eu explicar o que nós vamos fazer. Hoje nós vamos aprender alguns comandinhos básicos, uma coisinha super básica de visão computacional crua. Ela não tem nada a ver com Machine Learning, com Deep Learning, não. É visão computacional pura e simples, daquela raiz, pessoal. E vocês vão ver que é muito mais simples do que vocês estão imaginando. Vamos começar aqui com o nosso código, só para vocês entenderem. Eu já fiz um pequeno código aqui já para carregar a imagem, carregar a câmera, etc. Para a gente não ficar perdendo tempo, tá? Então vamos aqui no código. Vamos começar por aqui, ó, né? Aquele velho import do OpenCV, do CV2 e o NumPy que a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Quem aqui já me acompanha no canal sabe o que o NumPy faz, tá? O que acontece? Eu também estou usando aqui, capturando da minha webcam. Eu estou usando uma câmera diferente aqui e a minha webcam é a 4. A maior parte de vocês aí fica no 0, então vocês podem estranhar um pouco. A minha aqui eu estou usando a 4 porque é a câmera que está de frente aqui comigo que nós vamos usar para os sketches, beleza? E aí eu faço lá o famoso while true, ou seja, fico pegando ali a nossa imagem, né, da câmera através do cap read, que é o que eu estou pegando aqui da videocaptura. Ok, pego aqui e mostro uma telinha do Ahá Style aqui com o frame, tá? Beleza? Que é o que pega aqui. Eu fiz até um comentário aqui, o Cap Read, pessoal. Eu acho que eu nunca fiz esse comentário num vídeo aqui do canal, mas o Cap Read é legal porque ele traz o frame e ele traz esse ret. Esse ret, ele é um booleano para dizer se aquela captura deu certo ou não, tá? Isso é muito importante aí, keep in mind, porque muitas das vezes a gente usa isso para tratar as nossas aplicações, etc, tá? E por fim, né, se eu quiser aqui parar, eu coloquei aqui, se eu apertar o 13, que é o Enter Key aqui, né, o Enter, ele para o vídeo, fecha a janela e depois dá um release aqui no cap para não ficar segurando memória e destrói todas as janelinhas. Vamos lá, vou até rodar ele aqui para vocês verem, tá? Ó. Então, aqui, aí, ó, tá? Já temos aqui. Vou até posicionar um pouquinho melhor a câmera aqui, ó, para centralizar a câmera, para a gente ficar mais centralizado. Aperto o Enter e fecha a nossa janela, beleza? Então, vamos começar então o nosso sketch. O resultado final tem que ser esse aqui, ó, tá? É esse aqui o nosso resultado final. Ok? Bom, o que nós vamos fazer em primeira mão? Óbvio, nós vamos tentar criar, então aqui eu vou criar, na verdade, né, logo antes aqui das nossas video captures, etc. Vamos criar uma função, vou criar uma função aqui chamada sketch. Acho que melhor, né? Sketch, e essa função, óbvio, recebe uma imagem. Beleza? Bom, essa funçãozinha aqui,
óbvio, a primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente está tratando alguma imagem, ou as imagens, etc., o que a gente faz? A gente vai lá e transforma ela em escala de cinza, correto? Então, como é que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, Image Gray, recebendo CV2. Aí, gente, lembrem-se que a gente usa aquele CVT Color, tá? Que é aquela função do OpenCV CVT Color para transformar. E aí eu passo, óbvio, dois parâmetros. A imagem, que é a nossa variável image ali que eu estou passando, que é o que eu quero receber, certo? E depois eu passo como que eu quero converter essa imagem. Então eu coloco aqui que é o CV2.color, eu acho que era color BG Gray. É isso aqui, desculpa pessoal. CV2.color color underscore BRG, não é BGR, color BGR Gray, esse cara aqui, ó, tá? Então o que vai acontecer com esse cara? Bom, logo depois disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return já aqui, ó, return gray, beleza? Ou image gray, desculpa. Image gray aqui, ó. Eu já vou dar um return image gray. E aí aqui embaixo, pessoal, olha só, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aonde está esse frame, eu vou tirar esse frame, vou colocar o sketch image. E aí já vamos testar para ver se a nossa imagem está saindo preto e branco. Ó, pronto. Legal, a nossa imagem já está preto e branco. Já tô parecendo da época do Charlie Chaplin, né? Dá um enter aqui, ok. Então nós já temos isso daí. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós temos que inverter vamos dizer assim, ó, eu quero inverter o branco com o preto para a gente aplicar, e depois a gente vai aplicar algumas coisas, mas eu vou inverter para começar a dar um efeito diferente na imagem. Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou usar o seguinte, ó, eu vou calcular, vou pegar aquele IMG Gray e eu vou colocar ele como IMG Gray invertido, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar, eu vou pegar um 255, que é o valor total da imagem, que é onde está tudo branco. Então, o que é branco eu vou transformar em preto, e o que é preto eu vou transformar em branco. Vou pegar 255 menos o Image Gray, tá? O que isso aqui vai fazer, pessoal? Isso aqui vai deixar a imagem invertida. Vou até mostrar aqui para vocês o que ele vai fazer, ó. Olha que interessante, daquele efeito de foto, né? de filme, de foto, de máquina fotográfica antiga, ó, ficou bem legal. Mas por que isso é importante? Porque nós vamos pegar os traços dessa imagem, fazer alguns blurs aqui, nós vamos pegar o traço dela e vamos inverter para ele dar aquele efeito de lápis. E se eu fizer ao contrário, vai ficar uma coisa meio esquisita, um fundo preto com linha branca, eu quero inverter. E ó, aí a gente já começa a brincar com o efeito, simplesmente invertendo. Percebam que eu não fiz nada com visão computacional, nada, só estamos trabalhando com inversão de matriz. Quando eu pego aquela 255 menos os números que estão cada um lá dentro da matriz, eu simplesmente estou tirando de dentro da matriz, que é a imagem, aqueles valores e invertendo a situação, e esse é o resultado. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bom, depois que eu peguei e fiz essa inversão de cor, o que nós vamos fazer? Eu quero deixar ela meio opaca. Então nós vamos fazer um blur nela, nós vamos fazer um Gaussian blur nela. Por que eu quero tirar isso? Porque quando a gente for realmente aplicar a máscara que faz aquele efeito de lápis, se eu não der esse blur, ele vai ficar com muita sujeira. Então, nós vamos tentar fazer isso agora, aplicando um pouquinho de Gaussian Blur. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. IMG Blur vai receber... Ops, desculpa aqui. Vai receber CV2.
Gaussian Blur. Esta é uma função que ela mesma já faz, ela aplica uma matriz. Lembrando, pessoal, que imagens elas são matrizes de números, então ele multiplica por alguns filtros e dá esses efeitos. O Gaussian Blur já faz toda essa multiplicação, essas coisas, é só isso que ele faz, tá? Então, o que a gente vai passar? Eu vou passar a imagem, blur, deixa eu tirar a coisa daqui, eu vou passar a Image Gray aqui, que a gente está trabalhando, né? Image Gray Inverse, na verdade, invertido, que é ele que eu quero. Inv. Aí eu vou passar um parâmetro que é o seguinte, tá? É o blur. Quanto que eu quero de blur, na verdade? Eu já fiz um teste prévio aqui e eu sei que eu quero 21 de blur tanto no eixo Y quanto no eixo X, tá? Então você passa esse sigma, tá? Que ele chama de sigma, que é a quantidade de blur que você vai colocar. Eu fiz uns testes, coloquei 21 aqui, para mim ficou bem bacana, não teve, eu acho que mais do que isso não dá um efeito legal, menos do que isso começa a ter muita sujeira. Então eu deixei esse 21, tá bom? E aí a gente passa 0 e passa 0 porque eu não quero fazer nenhum tipo de disfunção matemática. Esses daqui são outros parâmetros de input que não vão fazer diferença para nós agora. Se vocês quiserem, a gente pode entrar na função mais para frente em outro vídeo. Deixem aí o comentário se vocês quiserem, para vocês aprenderem muito mais sobre isso. Nesse momento eu só quero que vocês entendam como fazer esse Gaussian, só que nós vamos precisar usar o Gaussian Blur, tá bom? Opa, até deixei mais coisas aqui que não devia. Então, ok. Bom, vamos lá, só para vocês verem o resultado. Toda vez que eu fizer uma modificação, vou colocar o resultado aqui para vocês. Olha lá, ó, eu dei aquela apagada, aquela desfocada na imagem, perceberam? Ok, pessoal. Agora vem a mágica. Olha que simples que é fazer o sketch, né? O desenho. Agora nós vamos fazer um negócio chamado blend. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dividindo essa matriz. É uma divisão, tá? Não espero que vocês entendam muito isso, porque tem um conceito muito um pouquinho chato de se entender mesmo, mas nós estamos dividindo essa matriz aí, cada uma das imagens, por uma escala qualquer que eu quero. Então, quando eu dividir essa matriz por essa escala, o que vai acontecer? Ele faz aquela multiplicação e aplica um filtro. E esse filtro, ele é um filtro que ele vai tirar só os contornos e vai tirar todos os edges de cor, ou seja, vai dar aquele efeito de lápis que a gente quer. Como é que a gente faz isso, tá? Bom, então eu vou até colocar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. IMG Blend, que é o que a gente vai fazer, tá? Vou até colocar aqui, ó, um comentário para vocês, tá? Vou colocar aqui um comentário. Como é que eu posso fazer aqui? Fazemos o blend, né? Fazemos o blend na imagem. Que blend! O blend na imagem, utilizando utilizando CV2.divide. Esse CV2.divide é que vai fazer aquelas divisões matemáticas que eu falei para você numa escala que eu quero dentro da matriz, beleza? Então, como é que vai ficar isso aqui? O Image Blend, nós vamos usar o CV2.divide, que é o que eu tinha falado para vocês. Aí ele recebe, basicamente, pessoal, ele vai receber 3 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro, óbvio, a matriz ou a imagem que a gente quer, que é o IMG Blur, certo? Este cara é a imagem que a gente vai fazer a divisão. A segunda é o seguinte, eu agora vou pegar e vou reverter a imagem lá que a gente já tinha feito a inversão. Então, eu vou fazer um 255 menos a imagem blur, tá? Por que eu vou fazer essa inversão? Porque primeiro eu fiz o blur naquele preto e branco. Agora eu quero voltar para o branco e preto.
tá? Para o preto e branco, não para o branco e preto. Nossa, eu estou fazendo uma confusão aqui, mas vocês entenderam, né? O que eu fiz? Eu primeiro inverti para poder fazer o Gaussian Blur, para poder pegar todas as imperfeições, etc., porque senão ele ia ficar com riscos diferentes. Aí eu fiz o Gaussian, eu apaguei, tirei aquelas imperfeições, etc. Agora eu estou voltando para poder ficar a imagem clara. Então o que eu fiz? 255, mesma coisa que eu tinha feito lá atrás na inversão, só que agora eu estou colocando com o blur, tá bom? E eu vou colocar a escala, que é o scale, né? Eu fiz um teste aqui, pessoal, de 256, tá? A gente pode até fazer algum teste para ver se melhora depois. Eu gostei do 256 e nós vamos utilizar ele, tá? E aí eu retorno o Image Blend, ok? Olha só, vamos ver como é que ficou isso aqui agora? Eu acho que vai dar bom. Ixi, ficou ruim, hein? Onde que eu fiz a besteira aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu passei o e-mail. Ah, eu não salvei o arquivo. Desculpa. Vamos lá. Olha aí, pessoal, já tô aqui, ó, tô parecendo um desenho feito a lápis. Puxa, que legal! Bacana pra caramba. Tá vendo como foi simples, pessoal, fazer isso aqui? Agora vamos deixar isso aqui um pouquinho mais interessante. Vamos deixar ele um pouco mais parecido com aquela trend do TikTok, do Instagram, etc. Vamos dividir, deixar metade colorido e metade com isso daqui? Então vamos lá, rapidão, só pra gente não perder muito tempo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro preciso saber, né? Óbvio, eu preciso saber os tamanhos das imagens aqui. Então eu vou colocar a altura versus a largura e eu vou pegar, eu preciso passar inclusive vou passar aqui o underscore, tá? A largura versus as alturas do image.shape, né? É isso aí. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando qual é o tamanho, qual é a largura da imagem, tá? Para a gente fazer as divisões que a gente precisa, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui um Y que vai receber 0, que é a posição 0. Vou fazer um X que também recebe a posição 0. Bacana? Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar e vou cortar a primeira imagem, a imagem colorida, vou cortar ela no meio aqui, ó, bem aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a imagem aqui, ó, o image, tá? E eu vou chamar ele de image N, que vai receber o seguinte. Nós vamos cortar utilizando a própria blend do NumPy, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar o image e vou cortar ela da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui. Eu quero o eixo Y, então vai ser o Y até a altura, né? Do 0 até a altura. E o X nós vamos pegar do 0 até, qual que é mesmo? O W dividido por 2, é isso? Ah, sim, mas quando eu faço isso, eu tenho que colocar um int aqui, tá, pessoal? Porque ele vira um float. Então, eu quero um W dividido por 2. Então, eu já dou um parse int aqui. Então, vamos dar uma olhada nessa image N, como que vai ficar, né? Vamos ver se eu estou fazendo certo aqui. Isso, olha lá, estou cortando, cortei na metade e beleza, já tenho a minha primeira metade, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Opa, deixa eu só terminar ela aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com a nossa imagem já feita de sketch, que é o Image Blend, certo? Só que a diferença é que é o seguinte, ó, o Image Blend, eu vou colocar aqui, ó, o Image com o nosso blend aqui já, tá? Ele vai receber o quê? Ele vai receber o Image Blend, ops. E aqui a mesma coisa. A diferença é que é o seguinte, ó, o Y vai ter sempre a mesma altura, né? Nós vamos pegar a imagem inteira do Y. E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele int que eu fiz aqui em cima, ó, o int 2, eu vou pegar a partir dele até o valor total.
Então, o que vai acontecer? Vou pegar a outra metade, ó. Olha lá, agora eu tenho a outra metade da imagem. Ó, bem bacana, certo? Ok, e agora nós vamos juntar os dois. Mas tem uma pegadinha aqui. Quando a gente está juntando os dois, eu tenho que lembrar o seguinte. Uma imagem colorida, ela tem 3 layers de camada. E uma imagem em grayscale, ele tem apenas uma layer de camada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esta imagem preto e branco, ela fique também com 3 layers, senão eu não vou conseguir usar junto com a colorida, juntar com a colorida. Então, o que nós vamos fazer? Essas daqui, esses próximos 2 comandinhos vão fazer essa mágica que a gente quer. Primeira coisa, nós vamos fazer com que a nossa image B, ela fique com essas três camadas, essas 3 layers, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Image B vai receber, e aí nós vamos usar o NumPy, um comandinho chamado stack. Tá? O que esse NumPy stack faz? Ele simplesmente transforma a camada na quantidade de layers que a gente quer, beleza? Então, o que eu vou passar para ele? Eu vou passar a minha imagem stack, que é essa image B aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer essa aqui, ó, image B, tá? Vou multiplicar por 3, porque quando eu criar 3 camadas, né, 3 layers, né, eu preciso multiplicar ela por 3. A imagem, o layer, ela não é simplesmente, vamos dizer assim, ela não é simplesmente um array, não, ela é um arrayzão, ela é uma matrizona que vai ser dividida em 3, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou só passar, então, a quantidade de axes que eu quero. Axis, opa, tô fazendo certo? Tô. Axis, que é igual a -1. Esse -1 está dizendo que eu estou juntando tudo, né, para ser a última dimensão do array, essa multiplicada por 3, tá? Então, o que ela vai fazer? Ele acabou de fazer com que a imagem B vire uma imagem de 3 layers, só que preto e branco. Neste momento, a gente usa o quê? Eu uso um horizontal stack para juntar essas imagens. Como é que a gente faz isso? Eu vou colocar aqui, ó, vou criar uma imagem final, né, que vai receber o numpy.hstack, e no hstack eu passo agora as 2 imagens que a gente vai juntar, que seria a primeira imagem, que é a imagem N. Essa imagem N eu coloco ela primeiro para ela ficar à direita, e depois a imagem B, né, que é o image B, que é a imagem da esquerda. E pego essa imagem final e coloco aqui. Vamos ver como é que ficou? Salvo para não dar chabuzinho. E... opa! Alguma coisa aqui. O que eu fiz aqui? Takes an argument. Desculpa, pessoal. Isso aqui tem que ser um array, tá? Eu estou colocando aqui fora de array, mas isso aqui precisa ser um array. Na verdade, o hstack eu passo um parâmetro, eu passo um array de imagens e eu passei só as 2 imagens aqui. Aquela emoção, né? Empolgação e tal. Vamos lá? Mas de novo, o que é que está acontecendo aqui? All inputs array must have the same number of dimension. O que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Beleza! Tava lá. Olha aí, pessoal. Agora eu tenho aqui, ó. Don't stay away. Ficou igualzinho, não ficou? É isso aí, pessoal. E tá pronto a nossa brincadeira aqui, que parecia, ou que parece daquelas trends do Hack. Claro que lá os caras fizeram com interação, tal, que não sei o quê, mas eu só queria mostrar para vocês como é simples, utilizando só a visão computacional, fazer algumas brincadeiras que você pode fazer aí com seus amigos em casa, etc, e sacanear o pessoal daquele grupo de WhatsApp, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, fala pra gente o que mais que vocês querem ver aqui no canal, que é muito importante, e até a próxima. Fui, um grande beijo, um grande abraço para todos.